Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu hoje vou falar um pouco, né, dessa atitude de rainha que a gente está falando aqui, mas vai ser em cima do comentário de uma pessoa que colocou aqui nos comentários de um áudio, de um vídeo anterior, e que ela pergunta o seguinte, ó, gente. Peraí. Ela pergunta assim, ó. Como aprender a ter o domínio sobre cobrar adequadamente nossas prestações de serviços profissionais? Será que isso é influência da colonização especificamente em Salvador? Bom, primeiro já vou responder para ela que não tem nada a ver, né, com não saber cobrar o seu trabalho com colonização, onde você nasceu. Isso tem a ver com outra coisa, né, com autoestima, né? Depois ela continua, né, com medo de cobrar. Tá aí, é medo de cobrar, né? Apesar da prestação de serviço por excelência, quer dizer que o trabalho dela é muito bom, né? Eu tenho a impressão de que estou sempre fazendo um favor. Será que foi clara? Foi clara sim. Isso é bem comum, tá? E aí eu fico imaginando, né? Será que um rei ou uma rainha, uma pessoa com autoestima boa, assim, né, bem centrada, ela teria medo de cobrar ou de falar o quanto vale o seu trabalho? Eu já passei muito por isso com clientes meus, né? Muito mesmo, assim, de eu também ficar na dúvida e de querer sempre fazer um agrado, tal. Não é que a gente não possa fazer um agrado, né, gente? Mas quando a gente começa a repetir sempre e colocar preços inferiores ou sempre se sentir, não é nem colocar preços inferiores, é sentir que não está sendo valorizado pelo trabalho que faz, que ganha menos do que merece, é porque o problema é no automerecimento, na autoestima, é dentro da gente. E como é que a gente resolve isso? É autoamor. Autoamor é aprender algumas coisas do tipo saber dizer não, saber testar, né? Por exemplo, se eu estou vendendo esse colar, tá? Que sou eu que fabrico, vamos dizer assim. Você saber testar que do tipo assim, ok, eu gostaria dele por R$ 60, tá? E eu tô cobrando 30. Então eu vou colocar por 50, entende? Mas assim, não vá chegando em passos, entendeu? E vá fazendo assim, ó, cada vez um pouquinho mais. Eu já tive clientes, eu me lembro que eu tive muito cliente que no início eu dava muito desconto e tal. Quanto mais você dá desconto, mais você não é valorizada. Inclusive tinha personal stylist, né, que as pessoas ganhavam de prêmios porque às vezes eu sorteava alguma coisa, sempre quando era gratuito, né, que a pessoa tinha ganho, ou ela se atrasava, ou ela não vinha, ou ela esquecia, gente. Esquecia. Por quê? Porque as pessoas valorizam aquilo que custa caro, tempo, dinheiro, enfim, né, que você tá dentro daquilo. Então, assim, ó, quando a gente está com um problema, né, de não saber cobrar alguma coisa, isso tem única e exclusivamente a ver. E olha só, gente, não é só relacionado com cobrar o seu trabalho, né? Isso serve para relacionamentos também, né? Isso serve para relações com outras pessoas, entendeu? Quando você se agrega, se soma a coisas que não tem nada a ver com você, pode ter certeza que a sua autoestima, o seu autoamor, o medo do julgamento dos outros, o medo do que as pessoas vão falar da gente, que é o julgamento também, né? O problema, o medo de escutar crítica, né? Porque às vezes a gente não sabe escutar crítica, e escutar crítica pode ser muito positivo, né? O medo de não se achar capaz, entende? Ou de se sentir deslocado. Tudo isso faz com que a gente acabe cedendo, ou na hora de colocar o preço de algum trabalho, ou na hora de ter um relacionamento, vai ficar com qualquer coisa aí, porque do tipo, já que, né, ninguém gosta de mim, vou ficar com esse mesmo, com essa mesma, entendeu? Melhor mal acompanhado do que sozinho. Desculpa. Eu dei. Mostrou que tava sem bateria e eu cliquei, enfim, fiquei falando sozinha, né? Não tava gravando. Vamos lá. Eu tenho muitos, mas muitos exemplos de quando a gente começa a se autovalorizar, né? E a gente aprende a dizer não, e a gente aprende a se impor, sabe, gente? Começa a mudar muitas coisas, né? Tudo vem para nós de novo. Eu não acredito que nenhuma pessoa, sabe,
um cadre, alto cadre, um chefe de estado, um rei, uma rainha, entendeu? Eles têm um medo de colocar o preço nas coisas ou de valorizar as coisas. A gente sabe, né, que tudo que é muito barato também a gente desconfia, né? Eu sempre digo, eu até classifico, né, que existe barato e bom, não existe, né? Existe barato que a pessoa não sabe dar o preço, existe o bom que a pessoa não sabe dar o preço, existe o bom que a pessoa dá o preço acima, né, que ela sabe dar o preço, e existe o bom que não sabe se valorizar, entendeu? Então, assim, bom e barato eu acho meio difícil achar, né? E eu tenho tantos exemplos com clientes meus, inclusive, assim, eu tive uma história de uma cliente que era bem frequente, assim, mas era bem difícil, e ela queria uma disposição, assim, full time com ela, além do que eu podia dar, ela queria que eu saísse para jantar ainda depois, de fazer o guarda-roupa dela, enfim. E um dia ela ficou muito chateada comigo, que eu disse que eu não podia, que eu ia pegar, que eu tava vindo para Londres, né? A gente tava em Paris. E aí ela ficou super incomodada e ficou acho que uns 3 meses sem me chamar para trabalhar. E eu tava achando que com o tipo de trabalho que eu tinha com ela e com outros clientes, eu cobrava um valor bom, mas não excelente, não o valor que eu gostaria. E aí eu dobrei o meu valor, mas dobrei mesmo, né? De 350 para 700 a diária. E aí, gente, a partir disso, ela me ligou e nunca mais me largou, sabe? E então, assim, foi daí que eu comecei a sentir a firmeza que eu podia colocar o preço que realmente eu queria. Tudo bem que isso, assim, eu fui passando por percalços, a gente vai sempre, né, cada vez dando um passinho ou outro, a gente sabe onde chegar, mas, assim, foi quando eu achei que o meu trabalho realmente valia esse valor que eu estava dando. Então, assim, a primeira coisa, quando a gente tá com medo de cobrar, né, tem que olhar para dentro da gente. Por que que eu estou achando que eu não tenho valor? E assim, eu tô falando em cobrar, né? Mas não é só cobrar, né? Isso também é saber se posicionar com os amigos, saber se posicionar em relacionamento, né? A gente às vezes fica com um namorado, né? Uma namorada, um marido, só porque do tipo assim, bom, já que não tem outro, vou ficar com esse mesmo, melhor ficar assim. Não, gente, assim, ó, não funciona. Eu até tenho uma grande amiga que tá tendo nenê mês que vem e eu fiquei tão feliz porque ela tava com uma pessoa há uns 2 anos, já tava morando junto e tal, e ela é médica, uma pessoa super culta, e aí, depois que eu visitei ela lá no Brasil, acho que uns 2 meses depois ela disse, tô separada, tô me separando, e eu falei, nossa, né, nunca imaginei, fiquei surpresa, ela disse, Estela, na verdade, assim, ele é um cara muito legal, mas, assim, gosta de ficar final de semana tomando cerveja, assistindo jogo de futebol. Eu gosto de cultura, de museus, de viajar, tal, não sei o quê. Aí resolvi que eu fiquei pensando a longo prazo, porque ele é muito jovem. Não sei se era isso que eu queria mesmo, tal. Enfim, se separou. Uns 6, 7 meses depois conheci uma pessoa incrível, mas incrível mesmo, que tem tudo a ver com ela, que é um professor universitário e tal, que assim, já viajou o mundo também. Enfim, se apaixonaram, casaram, agora estão tendo um bebê, né, que tá chegando o mês que vem. Então, assim, mas se ela tivesse continuado, se ela tivesse esse medo do julgamento, medo de não conseguir alguma coisa melhor, medo do julgamento, assim, o que eles vão dizer? Ela recém casou, né, ela morava junto, mas enfim, já vai separar, né? Medo do futuro e não confiar nela, com certeza ela não tinha ido pra frente. E assim, voltando, né, Rita querida, não tem nada a ver com cultura, tá? Eu nasci em Santa Maria da Boca do Monte, vim para Paris, depois vim para Londres, tenho a minha casa de Paris, tenho a minha casa de Londres, tenho a minha casa na Irlanda, entendeu? Construí todas as coisas, assim, porque eu sempre confiei, né, em mim. Não sempre tive muitos aprendizados, né, gente, com clientes, assim, de achar que tem momentos que realmente não conseguia ter o valor que eu queria, mas eu percebi que tudo isso, né, quando a gente não sabe colocar o preço e está infeliz com o preço do seu trabalho, da relação, é porque é autoestima. De novo, é a Queen atitude, o King atitude, né, de você, é o auto-amor. A gente aprecia muito, né? Todo mundo tem um amigo ou uma amiga que a gente acha o máximo porque a pessoa sabe se valorizar, porque a pessoa sabe o que ela quer, porque a pessoa sabe aonde ela pode nos levar, né? Então, assim, a gente não admira, né? Que nem eu digo, né? Pedir conselho. Alguém me diz assim, mas por que você pede conselho? Pedir conselho financeiro para alguém mais pobre que você
Ninguém merece, né? Você tem que pedir conselho financeiro para alguém que tem uma vida melhor que a sua. Porque se a pessoa tem uma vida com problemas, é porque ela não sabe gerenciar a vida dela. Então, assim, por que você vai querer isso? Então, assim, não tem muita... como é que eu vou falar? Muita história aqui, né? É você aprender a se valorizar. E como? Bom, como? Primeiro, fazendo um trabalho de auto-amor, né? Pode ser trabalhos, eu adoro escutar os áudios de PNL do professor Hélio Couto, tem vários, né, sobre autoestima, amor próprio, prosperidade e tal. O trabalho do Ho Oponopono também é excelente, né, pra gente pegar aquele probleminha que a gente está tendo e ficar em cima daquilo, trabalhando com o Ho Oponopono. O próprio trabalho do Lester também, né, o método Sedona também é uma coisa que ajuda muito. A segunda coisa é do tipo, se eu tenho um trabalho ou um relacionamento ou alguma coisa que eu acho que não está sendo valorizado, o que eu tenho que fazer para melhorar isso? Eu de repente vou ter que fazer um curso para aprimorar o meu trabalho, eu vou ter que aprender uma outra língua, eu vou ter que aprender outras coisas para ter um relacionamento melhor, entendeu? Eu vou ter que ter amigos melhores também, me cercar de pessoas melhores, entendeu? Porque, gente, assim, ó, a vida te trata como você se trata. Se você se trata mal, com certeza a vida vai te tratar mal também. Então, fica a dica aí. Eu lembro, assim, tem um vídeo aqui, eu vou tentar achá-lo, né? Porque é bem antigo. Eu vou colocar o linkzinho que fala de um anel que eu comprei quando eu fechei um contrato milionário na época no Brasil com um cliente meu. Mas assim, eu coloquei na minha cabeça que o meu trabalho valia aquilo. Trabalhei um período, né? Eu acertei com essa empresa que eu ia trabalhar acho que foi 1 ano por um preço X, e que a partir desse ano eu ia mudar o meu valor, só que o meu valor eu tripliquei. E aí as pessoas diziam assim, você nunca vai conseguir. Pois é, consegui, contrato assinado, entendeu? Tinha um salário maravilhoso, uma relação fantástica, porque eu soube valorizar o meu trabalho, soube provar, eu me lembro na época eu tinha um papel que eu escrevi cada detalhe por que o meu trabalho varia. E assim, eu nunca fui uma pessoa muito de números, mas assim, esse challenge, né, de fazer isso, de eu colocar no papel tudo aquilo, por que o meu trabalho merecia aquele valor X, e de mostrar para 3 diretores alemães, né, então assim, difíceis de convencer, por que eu gostaria de um aumento, não só de um aumento, né, de um triplicado de aumento, e recebi a resposta yes, né, sim, foi porque, assim, eu me posicionei. Mas foi assim, eu fiquei uns 2, 3 meses trabalhando de colocar como é que eu ia apresentar isso para eles, entende? Não foi só chegar e dizer assim, eu quero isso, né? Não, eu mostrei por que era isso, aonde eu tinha levado eles, aonde eu poderia levar, entende? Então assim, dependendo do que você faz, você tem que fazer isso com qualquer coisa. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas com certeza, meu amor, não é da onde você nasceu, todos nós, aonde nós nascemos, a gente tem oportunidades iguais, né? Desde que a gente use o que a gente tem aqui dentro do nosso coração para fazer a gente melhorar e evoluir, tá? Não sei se eu consegui te responder, espero que sim, mas continue vocês todos, né? Nós todos, tendo essa atitude de queen ou de king, né? Homens e mulheres tendo atitudes de auto-amor e autovalorização, que a gente pode chegar aonde a gente quer. Um beijo para vocês, bye, bye, bye e até breve.